Tá o código para rodar, certo? Então, só fazer essa revisãozinha antes para o pessoal conseguir fazer melhor as atividades e dar início. Vou só atualizar o ranking, tá? Faltou botar o pessoal da última foto. Eu disponibilizo aqui. Consegue fazer, Pablo, essa parte da revisão da atividade? Eu mandei uma pergunta do privado dele, isso aí, por fazer isso aí, ele falou, ele respondeu aqui, ó. Só me aqui, pessoal, tô abrindo aqui. Compartilhei a tela inteira, então, por favor, não fique olhando minhas abas. Eu vou olhar todas as elas, eu ainda vou printar. Tá gravado, viu? E pior que tá gravando, né? Então, somente, você tá conseguindo ver? Vamos sim. Certo. Estamos aqui no Tinkercad, né? Desde o comecinho, né? Tinkercad, a gente pode entrar em algum circuito que a gente fez, e no caso eu vou fazer um novo só para exemplificar aqui, certo? Criar um novo circuito, e para acessar a parte de digitar o código, o que vai acontecer? Primeiro, você tem que ter um componente que você consiga editar o código. No caso, vai ser nosso querido Arduino aqui, ó. Eu clico e arrasto ele para cá. Já aparece aqui. Para você acessar o código dele, você vai aqui nessa opção, no canto superior direito. Aqui, ó. Vocês estão vendo que tem code? Eu não sei se em português também está code, mas está coisa parecida com isso, com código. Você clica, ele vai abrir aqui, certo? Dentro do Tinkercad, você tem algumas opções, no caso, 3 opções para fazer a programação. Você pode fazer a programação usando blocos, né, que se eu não me engano, a gente não vai abordar por aqui. Você pode misturar ele com essa abordagem em blocos com texto, que no caso seria o texto, seria o que a gente aprendeu, a linguagem de programação em C. Então, no nosso caso, ele vai escolher a opção task, né? Ele vai dizer que ele vai apagar aqui, né, porque aqui já tem um código feito, e eu vou continuar. E pronto, pessoal. Aqui já vai ter para você conseguir editar o código, né? Que, inclusive, a gente falar sobre isso nessa aula. Para você executar esse código, você simplesmente vai iniciar a simulação. Iniciando a simulação, ele já executa aqui o código, né? No caso daqui, sem querer ir muito a fundo, ele vai ficar piscando esse LED que tem aqui nele, ó. Certo, pessoal? Não é difícil, não é nada. Mas a única coisa que você tem que lembrar de fazer tem que ter o Arduino aqui para você conseguir programar ele. Você tem que selecionar a opção aqui dos modos de edição para texto e só vir aqui e digitar normalmente. Certo? E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Eu acredito que não. Então, me despeço. Estou botando as últimas 2 pessoas aqui dos pontos para a gente fazer o ranking. Se quiser já dar início, João Pedro, aí eu coloco o ranking na hora do intervalo. Beleza, tranquilo, pode ser assim. Deixa eu abrir aqui uma aba. Boa noite, pessoal. Né? Cheguei aqui, fiquei caladinho, que falei nada. Boa noite, obrigado a todo mundo que está aqui, pessoal do suporte. Novamente sou eu aqui dando a aula. E, gente, a gente vai revisar alguns conceitos, aproveitar para tirar as dúvidas do trabalho, né, pessoal? Assim, dúvidas direta e indiretamente. A gente pode, talvez até chegar aí, realmente, peraí, que apresentei errado aqui. A gente pode chegar a falar diretamente das resoluções do trabalho, mas a gente também vai estar ensinando tudo que vocês precisam saber, reforçando, né, para fazer o trabalho. Calma, tem outro jeito melhor de abrir isso aqui, não tem não? Tá, pronto, deu certo. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, senhor. Show de bola. Então, vamos lá. Conceitos importantes, né? Na última aula que eu estava presente, Pablo estava dando toda a parte de Arduino, né? Juntamente com o Christian no segundo momento. Então, vocês já tiveram o primeiro contato com a placa, né? Eu, quando vim aqui a primeira vez, vim falar só sobre componentes eletrônicos, tá? Só sobre o resistor, né? Só sobre o cara que, mais uma vez, faz isso aqui, né? A gente falou sobre esse cara aqui, a importância dele, a gente falou sobre o LED RGB, e hoje vai ser muito interessante porque a gente vai ver a adaptação do LED RGB hoje com a programação, né? Então, a gente pegou o LED RGB da primeira vez e fez aquele projetinho com o Tinkercad, colocando, né, uma perninha na bateria, depois uma perninha puxando para cada LED, mas aquilo lá, concordo comigo que não dá para fazer um piscar, o outro apagar, liga 2, né, liga só um.
a gente aprende a programar a placa justamente para poder fazer, esses ajustes, né? Essas especificidades. A gente quer brincar com LED, e isso a gente faz por meio da programação, certo? Então, vamos dar início aqui a uma parte um pouquinho de revisão, uma parte de aprofundamento, certo? Então, qualquer dúvida, vocês sempre mandem aqui no chat. Falem aqui, tá o pessoal, tá o Pedro, Miguel e o Pablo aqui para ver a gente falando, perguntar e ver se tem alguma coisa para a gente parar, voltar, explicar e vamos seguindo devagarzinho. Diferença de potencial dado em volts, né? V, isso é a tensão. Então, o Arduino ele trabalha com 5 volts de tensão, certo? Então, se vocês verem um 5V, é 5 volts. Isso é a tensão. Se vocês verem aqui nessa imagem, a tensão é quem empurra a corrente, né? Então, se existe se existe o fluir da corrente, né, desses elétrons por dentro do fio, ela existe porque existe a diferença de potencial, certo? Que é a tensão. Diferença de potencial. Vocês verem DDP, diferença de potencial, V, volt, é a mesma coisa. Tudo é tensão. Corrente é quem flui, certo? Então, fluxo é esse cara aqui, ó. É o que está sendo empurrado, é o A. Ele é a corrente elétrica. Então, corrente elétrica dado em ampere, certo? Ampere, unidade A. Então, 1A, 2A, por exemplo, pilhas de... Não, eu confundi. As pilhas palito, elas têm... Pilha palito, pilha normal, elas têm 1.5 volt. Eu quase confundi com ampere. É 1.5 volt, não é ampere. Ampere é miliampere, um pouquinho, bem baixinho a corrente delas. E resistência, a gente já sabe, é dada em ohms. Então, a unidade é esse ômega, se não me engano, gente, né? Ômega. Então, ômega é a ferradura e é dado em ohms. Resistência é quem impede, né? Quem limita, ou melhor, não impede, quem limita a passagem da corrente. Então, só revisando, se a gente pega um LED, vai querer botar diretamente a bateria na perna positiva e na perna negativa. Não sei se o pessoal lembra, vou perguntar aqui, não sei se vocês lembram, né? O cátodo é ligado no positivo ou no negativo, pessoal? Essa pergunta, ó, 2 aulas atrás. Quero ver se alguém vai lembrar. Cátodo. Cátodo é o que alguma coisa é ligado no positivo ou no negativo? E aí? Negativo. Negativo, gente. Cátodo é o que cai. Então, se cai, vocês lembram de negativo, para baixo. Cátodo é o que cai. Então, perfeito. Quem foi que falou, gente? Evelyn. Meu Deus. Miguel anotando tudo, tá? Miguel Bora, anotando já tudo de apontou todos. aqui, viu? Miguel anotando tudo de Ela todos. tá farmando, viu? Tá farmando todos Tá os farmando. pontos. E ganha mais Cuidado. ponto quem liga pra falar, né? Não? Eu acho que é. Quem fala primeiro ganha 7. E quem responde, mesmo que depois, ganha 5 ainda, viu? Não, se Todo você- mundo se- bota aí. se quem quiser falar aí negativo, ganha um prêmio aí. Então, vamos lá. A placa Arduino possui certos limites. Isso a gente está introduzindo para quê? Né? Corrente. A gente sabe que corrente é o que flui. Olha aí o pessoal farmando ponto, tá? Olha aí, tô vendo, Estou viu? anotando tudo. Pode negar, até chutando dá certo, viu? Não precisa estar certa a resposta. Tenho fé. Rapaz. Então, assim, gente, por que a gente fala de corrente, de tensão? Primeiro, porque é a base da eletrônica, certo? Da eletrônica analógica, da eletrônica digital, que é o que a gente está tratando aqui principalmente, e porque a gente quer proteger os nossos componentes, certo? Então, assim, a gente não quer que vocês coloquem um monte de componentes conectados no Arduino de vocês. Na verdade, a gente quer, né? A gente quer que vocês façam isso no Tinkercad, porque lá ele vai ter uma animaçãozinha de que explodiu, e aí tá tudo tranquilo. Então, corrente total, né? Se você coloca um monte de componentes, certo? Você pode, então, ou coloca uma pecinha, digamos assim, né? Que ela tá, digamos assim, ela não deveria estar ali, certo? Ela pode queimar as saídas do seu Arduino ou o seu Arduino. O Pablo tem uma certa experiência, gente. Então, vamos lá, fugir desse limite vai danificar a placa, certo? Resistores limita a corrente. Uma fonte externa para cargas maiores. Isso a gente pode depois tratar com, né, o próprio Tinkercad, mas vocês vão ver que, por exemplo, existem componentes que o Arduino não dá conta de movimentar. Eles podem ser, por exemplo, acho que uma tranca eletrônica, eu não sei se ele consegue, acho que ele consegue uma tranca eletrônica, mas dependendo da tranca eletrônica, né, existem trancas que são um pouco mais potentes. Pronto, eu tenho um exemplo. Eu estava fazendo um sisteminha, que era uma geladeira. Não sei, eu já comentei disso, pessoal, já? Aqui na aula passada? Não tenho certeza. Acredito que não. Pronto. Eu estava fazendo um sisteminha e vocês vão aprender a fazer exatamente a mesma coisa. Não o mesmo projeto, mas vocês vão ter a mesma base. Porque eu fiz ele usando LDR. Para quem lembra do LDR, é aquele cara que
que sabe quando está com luz, entre aspas, sabe quando está com luz e sabe quando não está com luz. Então eu fiz um sisteminha que era o quê? Você tinha uma geladeira trancada e você tinha um QR Code. Você apontava o seu celular, a geladeira destrancava. Ela destrancava e sabia quem era você. Então, eu, João Pedro, chego lá na frente da geladeira, pum, aponto o QR Code, ela destranca e ela agora sabe quem sou eu. Como ela faz isso, aí é mistérios, né? Isso aí é coisas para modo avançado, mas ela vai saber quem sou eu. E aí, o que eu faço? Eu pego o que eu quero da geladeira, pego uma coca, pego ali um guaraná, pego uma cajuína e tiro essas garrafas. Olha, detalhe importante. Eu tiro as garrafas e fecho a porta. No que eu fecho a porta, a geladeira sabe o que eu tirei, sabe quanto custa cada item e tira da minha conta. Então, assim, eu só abro a porta. Nossa, muito mais simples do que ASP Python. Eu usei um LDR, que é um leitorzinho, entre aspas, leitor não, é um resistor, certo? Que ele varia com a luminosidade. Então, o que você entende? Que se eu tenho o cara paradinho aqui e eu pego a minha garrafa, né, e boto em cima, tá escuro. Se eu tiro a minha garrafa, tá claro. Então foi assim que eu fiz. Ah, João Pedro, você encheu uma tábua de LDR? Enchi, exatamente. Qual é o problema desse sistema? É que se você tira isso aqui, a garrafa, e bota uma pedra, o sistema não sabe que você tirou, não sabe que você pegou a garrafa ou não pegou. Então, se você pegasse todas as garrafas e enchesse de pedra a geladeira, ela ia falar assim, show, esse cara abriu a porta e não pegou nada. Eu com a bolsa cheia de garrafa balançando, certo? Então, assim, a tranca, né? Eu dei essa volta para falar que a tranca daquela geladeira, ela era 12 volts. 12 volts. O Arduino é quantos? 5 volts. Então, não tinha como eu usar o Arduino para abrir e fechar aquela tranca. Ele não tinha, entre aspas, força, né? Se a gente for olhar aqui, dá a entender que a tensão é uma força, né, que está ali empurrando a corrente. Então, ele não tinha 12 volts de força. Estou quebrando aqui todos. Se tiver um físico aqui, ia tá me condenando, pelo que eu estou falando agora, mas ele ia ter 12 volts empurrando. Ele precisaria de 12 volts para empurrar e ele só tinha 5. Então, o Arduino é fraco. Ele precisa de uma ajuda externa. Então, eu usava uma fonte de 12 volts, certo? Então, usem fontes externas se vocês forem trabalhar com dispositivos que são acima de 5 volts para Arduino. Ou muitos dispositivos, tá? E resistores pull down e pull up a gente vai aprender, que é uma coisa que não é tão simples, mas que é essencial. Então, vamos usar a Arduino IDE, certo? No caso, pelo Tinkercad, para o nosso caso. Também vamos usar a ideia do Arduino, acho que no presencial, né? Foi o Paulo falou aqui no chat, uma fonte 12 volts com um shield no Arduino. Um shield no Arduino. Seria uma adaptação, né? Shield. Você pegar o Arduino e conseguir usar 12 volts. Acho que funciona. Eu não tinha isso na minha época, né? Eu tentei uma gambiarra e deu problemas. A critério de curiosidade, esse projeto não foi para frente, né? Porque, curiosamente, não era a melhor abordagem usar LDR para fazer esse controle de quem tirou as coisas e não tirou, tá? O projeto deu errado. O ideal era usar o quê? Usar uma câmerazinha com, né, reconhecimento de garrafas, uma coisa bem mais inteligente que eu não sabia na época. Nem sei hoje. Então, vamos lá. Vamos começar a mexer no nosso projeto, vamos começar a programar algumas coisas. Vamos entender, né, o que é void loop e void setup. Pablo, você já foi passado, void loop, void setup? Essa parte de digital? Não? Maravilha, gente. Adoro quando é coisa bem simples para explicar, porque eu sei. Quando vai ficando mais difícil, aí vai ficando um pouco difícil de também saber explicar. Então, se alguém perguntar o que é isso aqui, eu sei explicar. E é por isso que eu vou ensinar para vocês. E agora vocês vão saber também. Void setup, tá na tela, né? Executa só uma vez. Void loop, executa sempre. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu código tem 2 bloquinhos, um em cima e um embaixo. Eu já tenho exemplo de código aqui, que eu gosto de pular lá para frente porque eu sou apressado. Tá vendo? Void setup e void loop. O que esse código está fazendo? No void setup, vocês não sabem o que é aquilo ali ainda, mas vocês sabem que ele está repetindo uma vez. E no void loop, vocês não sabem o que é aquilo ali, mas sabem que ele está repetindo para sempre. Né? Então, o que ele está fazendo uma vez? Aquela coisa ali, pin mode. A gente não sabe o que é, mas ele está fazendo uma vez só. Ah, ele vai fazer 2 vezes? Nunca mais. Nunca mais. Ele só fez uma vez, nunca mais ele faz de novo. E o void loop, ele vai repetir várias e várias e várias vezes. Se a gente tentar pegar um spoiler do que está acontecendo aqui, pin mode, modo do pino, tá? Modo do pino, do LED, output. Output, se eu não soubesse o que é, eu ia ficar na dúvida, mas eu sei que é saída. Então, output é saída. Então, pino do LED é saída. Faz sentido, é um LED, né? Então ele sai. É luz, ele sai coisas, né?
O loop está repetindo o quê? Digital write. Digital write eu não sei o que é ainda. Mas, eu vou dar o spoiler, é para ligar LED. Para ligar o LED. Então ele está ligando o LED. Esperando um segundo, porque está escrito ali na tela, espera um segundo. Abaixa, ou seja, ele apaga. Então o void setup ia fazer o LED piscar e o void loop ia deixar ligado. O void quase. O Breno foi assim na trave, mas tá 50% certo. Não vou falar 90 não, vou falar 60. Para ficar mais da metade. 60% certo. Por quê? O void setup, ele vai dizer qual é o modo que aquele pino trabalha. Ele recebe dados ou ele tira dados, né? Ele emite coisas, eles saem coisas dele. Pronto, é mais ou menos isso. Aquele pino, que é o LED, é para sair coisa, para entrar coisa. Ah, é para sair coisas. Então, ele é de saída. Aí, que coisas vão sair? Aí, quem fala isso é o void loop. Ele vai dizer como que vai sair, de que forma que está saindo as coisas. Liga, espera um segundo, apaga. Espera um segundo, liga, espera um segundo, apaga. Então, o que é isso? É um LED piscando. Simplesmente é o LED piscando. É o primeiro exemplo que vocês vão pegar se vocês forem lá para o Tinkercad. Então, esse aqui seria o circuito, certo? E ele iria só piscar o LED, literalmente, gente. Ele é um circuito que é um código que faz o blink, né? Blink, aqui é o primeiro código que a gente vai fazer. Acho que é o Hello World. Esse é um termo que eu estou pegando aqui e eu não expliquei o que é. Hello World é interessante. Vou até escrever aqui no chat. É esse aqui, ó. Hello World. Para quem já teve primeiro contato com programação, sabe que isso é uma palavra mágica que garante se você vai aprender ou não uma linguagem nova de programação. Então, assim, se você for aprender a linguagem nova de programação, você tem o direito, tá? Isso é magia, de escrever. A primeira coisa que você escreve é Hello World. Você faz, quero aprender Python. Escreva lá, print Hello World. Pronto, aí você aprende Python. Agora você aprende Python. Se você não escrever, você não aprende Python. Quero aprender Java. É enorme a linha, mas dá para escrever na tela também, Hello World usando Java, né? Se o pessoal puder botar aqui no chat comparativo, acho que vocês vão ver como é que é interessante. Mas enfim, não se atentem a isso. Se atentem que essa palavra é legal e digamos assim, Hello World também é um termo para as primeiras coisas que você deve fazer. E eu diria que a primeira coisa que você deve fazer em Arduino é piscar um LED. Então a gente vai piscar já esse LED aí. Digital Write, escreve coisas. Digital Read, lê coisas. A gente vai entrar em detalhe em cada um, então só vou citar aqui, porque eu gosto de me estender nas coisas e o tempo vai-se embora. Analog Write. Confuso, né? Explicar agora é um pouco confuso. Parece o Digital Write, mas é de outra forma. É a forma analógica. Analog Read também, mesma coisa, né? São equivalentes, mas há diferenças ali que a gente vai entender. Delay, espera. Serial.begin permite que o nosso sistema escreva coisas na tela ali pra gente. A gente tem um textinho aqui, um espacinho aqui embaixo. Deixa eu ver se tem aqui o terminal. Acho que não vai ter um terminal. Mas enfim, esse serial.begin é uma coisa que só é feita uma vez. Só é feito uma vez. Onde é que eu faço, gente? Se eu vou escrever serial begin, ele só é feito uma vez. Eu faço aonde? No void setup ou no void loop? E agora? Eu não sei. Setup. No void setup, gente. E o pessoal formando ponto. E é exatamente isso. Eu só vou fazer uma vez. Serial begin, inclusive, a tradução é iniciar. Serial.iniciar. Iniciar o serial. Então, vou iniciar o serial, só inicia uma vez. Ninguém fica iniciando todas as vezes, né? A gente inicia e depois a gente só usa. E quem usa é o void loop. Então, a gente vai trabalhar cada uma dessas funções aqui devagarzinho. A primeira coisa que a gente vai fazer é esse LED piscar. E já a gente vai para o LED RGB. Aí agora eu tenho uma dúvida que é também para os membros do suporte. Vocês acham interessante a gente fazer um exemplo no Tinkercad para poder fixar ou a gente vai dando aqui os próximos passos? Eu acho ótimo, porque eu também estava fazendo isso. Eu acho que tá interessante chamar alguém do chat para fazer isso. Olha aí, gente, não fui Eu eu. acho que foi uma ótima ideia. Não fui eu, mas o Pablo puxou, gente. Então, está dada a... Temos vítimas? Foi dada a largada. Eu também tenho uma dúvida, que é em relação à atividade. A versão base, ela não precisa de código no Arduino, né? Mas a versão completa precisa, né? Não sei se vocês lembram. A versão base, no caso, é a que está dentro do material, certo? E a versão completa é a que foi postada separadinha lá no Classroom, não é isso? Se não me engano. Tem um exemplo no material falando sobre piscar os LEDs. E aí o outro com a atividade 3. Tem, virar à esquerda, acende LED, direita, acende LED, Isso. e depois se Arduino.
Essa Exatamente parte isso. não precisa de Arduino, né? Essa aqui, a segunda parte precisa A parte programar. segunda. Perfeito. Justamente para vocês perceberem a diferença da. Quão melhor é usar a programação para fazer aquilo, né? Tipo assim, você tira um pouco do trabalho, né? Fica um pouco mais tranquilo. Assim, claro, eu tenho o trabalho de programar, mas é mais fácil de gerenciar, de mexer. Melhor do que encher de componente na tela. Mas enfim, os dois, é exatamente isso. A primeira versão você não usa o Arduino, a segunda versão você usa o Arduino. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aliás, eu ia fazer, mas esqueci que não sou eu, né? Então, assim, precisamos de um membro para ser acompanhado, um membro desse chat para ser acompanhado em fazer o seu Hello World. Seu primeiro contato com o Arduino será feito agora, ou não sei se é o primeiro. Eu Não vai quero. ser o primeiro. Temos um voluntário. Na tela. Então, vamos lá. Vou acompanhar. Vai substituir, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Vou até tirar aqui, que aí é mais fácil. Adiciona aqui 10 pontos para a nossa voluntária. Calma aí, cara. Farming. Vocês não estão notando aí a gravidade da situação. É, Então, vamos lá. Já temos o Tinkercad aberto, já temos a protoboard para todos, né? Só para ir aqui legendando para todos vermos. E vou acompanhar agora, vou só assistir. Não, calma. Respire. Me ajude. Maravilha. Já energizou ali a placa, reforçando, né, pessoal? A Evelyn energizou ali 2 furinhos da protoboard, mas a gente sabe que ela está puxando do outro lado porque ela é toda interligada, né? Então, se ela botou ali no início, a corrente também vai estar lá no final. E agora ela está passando lá para o outro lado da placa porque para lá ela não é interligada, não. Você que tem que interligar. Alguém tem, Já tá aproveitando, fazendo. Hã? alguém ainda tem dúvida de como funciona a direção, que ela consegue compartilhar a energia na protoboard? Porque se alguém tiver uma dúvida, é uma ótima hora para demonstrar. Dá até pra ver no Tinkercad, porque, tipo, esse aqui é interligado aí. Eu tinha que Seleciono, né? Pois é, essa É. aí fica na vertical. dar uns spoilers de como é que funciona por baixo dos Achei panos. bom. Muito massa. Eu acho que Certo, e aí? aparentemente está tranquilo, né? Mas, né, lembrando, pessoal, a parte de positivo e negativo ali, ela é horizontalmente toda conectada, né? Então é uma linha só, e aí a parte que tem ali 1, 2, 3, 4, 5, elas são verticalmente conectadas. Então todos os furinhos na vertical, em linha, em coluna, estão todos conectados. Você economiza fio, que é uma beleza. Só sucesso. É pra fazer o LED ligar? Exatamente, você vai fazer, fazer um LED piscar. Ok. Olha só, rapaz. Tá bom. Tudo show até agora. É que explode. Nossa, fica ligado. Olha só. Já temos um LED ligando, né? Acho que ele ligou um pouquinho fraco. Por quê? Vai tocando. Ele é assim mesmo, o Arduino na simulação. Perguntaram aqui, o Breno perguntou se o resistor é no positivo. O resistor, ele pode ir tanto na perna positiva quanto na negativa, certo? A intenção dele vai ser justamente limitar a quantidade de corrente que passa. Então, não vai interferir negativamente de forma nenhuma se você colocar em uma perna ou em outra. O importante é que tenha lá, né, para fechar o circuito. Também confundia muito isso no começo, não? Aí é que quando a gente começa a estudar mais a fundo, tu percebe que certas analogias, elas são analogias, elas não são a explicação de como isso realmente acontece. Na analogia, por exemplo, se for não sei se acho que foi o João Pedro que falou, em algum momento ele falou isso, né? Que, você imagina um rio, a água que está correndo é a corrente, e um resistor seria uma barragem, um castor lá. E o componente seria uma roda d'água, por exemplo. Nessa analogia, não faria sentido a barragem estar depois da roda d'água, né? Só que quando você está trabalhando com componente eletrônico, isso tanto faz para a energia. Ela sabe que tem um resistor lá, mesmo não passando por lá. Exatamente, gente. Isso é muito estranho.
Isso é muito estranho, porque parece, né, até vendo ali o circuito, né? Pessoal, tava lendo versão bloco de códigos. Essa opção está sendo aceita. Ou é só com, ou terá que ser com a versão Arduino? Esse desafio. Eu tô achando que a Ivy consegue fazer o código, tá? Eu também tô Ei, achando. Né? calma, calma. Eu tô achando, eu tenho a certeza que ela consegue. Vamos. Mas explica aí porque que esse bicho não tá piscando, eu não tô entendendo, não. Ó, eu vou ser sincero. Eu acho mais entendível para mim na versão texto do que na versão bloco de código, mas é porque eu acho que eu aprendi pelo texto, né? Primeiro contato foi na versão texto. Então, vamos lá, vamos por partes. Por que não tá dando certo, né? Depois eu faço o gancho com o que o Pablo falou, porque eu quero falar de novo disso, que é muito interessante. Evelyn, se você ver na parte do circuito, a gente não tem o controle de quando o LED está sendo iluminado ou não. Ele só está ligado diretamente no 5 volts, né? Então, assim, ele está sempre ligado. A gente precisa, de alguma forma, ter o domínio de, assim, olha, agora vai 5 volts, agora não vai. Agora vai 5, agora não vai. E o 5 volts, ele é sempre. Ele é sempre, a gente não controla ele. Mas a gente controla todos os outros pinos. Ali, da parte de digital para cima, qualquer um daqueles pinos a gente consegue definir quando sai energia e quando não sai energia. Então, ao invés desse vermelho ligado no LED, você pode tirar ele e pode puxar lá do 1, 2, 3, 4 ou 5, e aí você liga no LED. Que aí agora você vai ter o domínio de quando que esse aí vai ligar ou não. O gato tá na minha perna aqui me arranhando. Como assim? Calma, não entendi, não. Tipo assim? E não. É lá diretamente no Arduino mesmo. Ele vem de lá do pino 2, do pino 3, lá em cima, na parte de digital. Ah! Aí lá, esse pessoal daí de cima, a gente consegue programar eles para eles ligarem e desligarem quando a gente quiser. Compreensível. Pronto, agora aí vai ser sucesso. Pronto, agora sim, vamos só olhar para teoricamente o que deve acontecer agora, né? Até para o pessoal também já ir acompanhando a gente. A gente tem um LED que está ligado no negativo. Para ele ligar, para ele funcionar, tem que ter energia vindo do positivo, certo? Só que até o momento não está vindo energia. Então, por quê, né? Vamos entender. Ali, na parte do código, o que a gente tem? Vamos apagar tudo. Evelyn, pode apagar todo o código. Eu sei por quê, tá? Vai ficar aqui em silêncio, né, coisa. Vamos apagar Mas tudo. Pode fazendo- apagar tudo. Se tem mais código, se tem mais código, pode apagar tudo. Vamos fazer tudo do zero. Pronto. A gente precisa de 2 blocos de código, né, pessoal? Void setup e void loop. Isso sempre vai ter. Então, primeira parte. Cadê o autocomplete? Não temos. Show de bola. Já temos o void setup. Com o void setup a gente já consegue fazer algumas coisas, mas não tudo, porque a gente precisa do void loop. Então temos void setup e agora void loop também. Essas são as duas. Elas sempre vão estar lá. Tanto que elas sempre vão estar lá, quando vocês abrem um Arduino, ele já está lá. Então, assim, não é uma preocupação muito grande. Só saber que elas vão estar sempre lá. Void setup, agora eu faço o void loop também, para a gente ter as duas funções, e aí dentro dela a gente vai mexer. Pronto. Vamos fazer a forma mais direta possível. A gente não vai criar variável, a gente não vai dar nome para as coisas, a gente vai só olhar para os pinos e ver de onde que tem que sair energia, de onde que tem que entrar energia, vamos só olhar. Primeira coisa que a gente vai dizer é esse pino 2. Ele é um pino que é para sair energia ou para entrar energia, pessoal? É para sair energia. Então a gente vai definir o modo do pino. Pino 2, pin mod, lá no código, modo do pino. É assim? Qual é o pino? Pino 2, você abre parênteses, aí pino 2, ele é saída, do inglês output. Não sei se esse minúsculo funciona. Vamos tentar o maiúsculo, depois a gente tenta o minúsculo para matar a curiosidade. Então, agora a gente já sabe, gente, que o pino 2 é um pino que consegue emitir corrente, né, digamos assim, lançar corrente. Agora ele vai lançar corrente para o LED. Então, como é que a gente faz para fazer esse cara lançar, entre aspas, 5 volts? Vamos lá, quero que saia 5 volts.
a gente escreve no pino digital, porque tá ali, digital, ele é um pino digital. Então, digital, porque ele é digital, se chama digital, e escrever é write, com W. W-I-W-I-T. Então, pronto. Agora, digital write, eu consigo escrever. Vou escrever o quê? Em quem primeiro, né? No pino 2. Quero que o pino 2, ele fique alto. Alto é high, em inglês. Então, o que a gente está tendo aqui? Como eu falei, lá na aula, porque eu passei a primeira. A gente tem vários nomes para alto, para positivo, para... Né? É alto, é é verdadeiro, é positivo, tudo isso é a mesma coisa, tudo é para cima, tudo é positivo. Então, dessa forma, a gente já tem o LED ficando alto. Vamos tentar rodar esse código, ver se sai alguma coisa. Olha só. Ligar, ligou. Ligar, ligou. Aqui. Agora a gente tem que fazer esse cara apagar. Agora, pessoal, muita calma. É intencional o que eu vou fazer agora. Vocês escrevam a gente quer que ele apague, né? Então vamos botar digital write de novo, que eu quero agora que ele apague. Então, digital write. Aí abre parênteses, é o mesmo cara, é o 2, e agora é low, que é baixo. Então preciso que ele fique pronta, né? Teoricamente faz sentido, né? Fica alto, depois fica baixo. Vai piscar, né? Vamos lá. Rapaz, cadê? E aí, galera? Por que que esse negócio não está apagando? Agora eu quero ver o chat trabalhando. Por quê? Porque esse ponto agora é ponto potente mesmo. Falta o read, não sei. Não sei se é isso. Será se é? Não sei se é É isso. porque não precisa fazer, tipo, um intervalo entre eles. Eita, Ah, o tempo, galera. estamos chegando a algum lugar. Precisa, tipo, de um tempo. Evelyn farmando ponto. E o Breno foi simultâneo, viu? Foi os Ei, dois eu deu acho que 7 o pontos. foi primeiro, tá, Cris? Ah, não. Tá vendo aí, né? Quando chega, é melhor e tal. Vamos lá, galera. Oportunidade pra cada nas costas. Então a gente tem um LED que liga e que apaga. E assim, o que eu falei? O void loop ele repete. Então o que está acontecendo é que ele está ligando, apagando, ligando, apagando, ligando, apagando tão rápido que a gente não percebe que ele está realmente apagando. Ele tá, mas a gente não vê. A gente só vê ele ligado. Então vamos botar vamos, né, esperar um pouquinho. Vamos ligar e esperar um pouquinho. Para esperar é a função delay. O Breno perguntou um negócio aí no chat. Por que usa o digital ao invés do analógico? Eita, pergunta essencial aí. O analógico, ele funciona como algo... se eu vou botar... Eu vou fazer aqui o exemplo com a minha mão. Não sei se vai estar pequeno. Mas digamos assim, o digital, ele faz apagado, aceso, apagado, aceso, apagado, aceso. O analógico, ele faz 0, apagado. Aí ele vai subindo, 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 subindo até o aceso. Então, se a gente quisesse fazer esse LED acender de uma forma gradativa, a gente usaria o digital, aliás, o analog write, que aí seria uma escrita analógica, né? E aí vem a dica, o que o Christian falou na última aula, o que é aquele tio? Tem um tiozinho ali, pode dar um zoom, Evelyn, por favor, na placa Arduino, que tem um tiozinho ali do lado das letras, né, dos números. Esses são os pinos PWM. PWM é exatamente isso. Inclusive, acho que o Pablo passou na última aula, não foi, Pablo? Tu citou o PWM? Foi O citado. Christian falou. Então, pronto, é exatamente isso, gente. O Analog Write, ele funciona por meio do PWM. Ele permite essa modulação, né? O M é de modulação. Ele vai de 0 a 1, entre aspas, bem suave. E o write é só apaga, né, acende. A gente quer, pro nosso caso aqui, por enquanto é só isso. Agora vamos botar o delay ali depois do high. Exemplo, digital vai do 1 para o 10 instantâneo, já o analógico vai passando pelos outros números. Exemplo perfeito. Exatamente isso. Delay de... Aí você escolhe o tempo e você define quanto tempo ele vai aguardar. Como? Delay, tá, exatamente como estava. Aí dentro do parênteses você diz quantos milissegundos. Aí eu já botei muitas vezes aí dentro desse negócio. Não muda muita coisa, não. E pensei, não era para ser 1 segundo? Porque é 1 mili. Então é 1 dividido para 1000 segundos. Por isso quando você bota 1000 dividido para 1000 dá 1. Então ele espera 1 segundo.
vamos lá. Ele tá ligando, esperando, e deu uma coisa aí. O que foi que aconteceu? Assim. Quando a gente usa a função delay, basta colocar um número em milissegundos. Não precisa informar a unidade de medida nem nada. Então, só os 6.000 aí que você colocou já vai ser suficiente. Sem vírgula mesmo. Isso. Maravilha. Aí, pessoal, no caso, ele vai demorar. A gente vai ficar na ansiedade para saber se ele vai apagar um 6, pouco. 4, 5, 6. Olha só. Ah! Tem que ver se liga, né? Vamos ver se liga. Não, calma aí, vou mudar. Instante. Vamos lá, agora um segundo. Olha só. Se tu botar 700 vezes, tu faz um pisca-pisca já. É verdade. É verdade. Incrível, gente. Então, esse é o nosso primeiro contato com o Blink, com o código para piscar, que aí é o nosso Hello World do Arduino, né? Que é o primeiro contato que eu acho que é essencial. Você quer mexer com o Arduino, primeiro você bota ali um Hello World na tela, depois você faz um LED piscar. E é isso aí. Meus parabéns, Zé. Você foi excepcional, exemplo. Muito didático para todo mundo. Imagino deu para pegar bem, né, pessoal? Setup, definir o modo do pino. E aos poucos a gente vai melhorando algumas coisas. Porque, por exemplo, se hoje eu quisesse trocar do pino 2 para o pino 3, a gente teria um problema, né? A gente teria que... Vamos até fazer isso. Se eu tivesse que botar no pino 3, funciona normal? Claro, funciona normal. Mas olhe no código, né? A gente tem que fazer um ajuste. A gente tem que fazer um ajuste em 3 lugares diferentes. Tem que fazer um ajuste lá no pin mode, que é o pino que vai ser dado, né, como saída. Um ajuste lá no digital write e um ajuste lá também, né, no digital write para baixo. Isso aí, gente, é um pouco chato. Não é tão chato agora porque a gente só fez 3 vezes, mas imagine que você usa 500 vezes no seu código. Não é possível não, tá? Você usar 500 vezes uma variável. Opa, tô dando spoiler aqui. Você usa 500 vezes um pino. Aí imagine que você precisa mudar. Você vai ter que em 500 lugares mudar aquele pino? Mas Não é só substituir, pesquisar e substituir, adeus. Fale, Pablo. O meu querido amigo aqui, Davi Ximenes, ele teve uma dúvida muito interessante, tá? Ele falou assim, não sei se o pessoal da YouTube vai ter acesso ao chat, mas vou ler a pergunta dele aqui. O delay pausa a execução por completo, né? Se eu quisesse fazer um delay assíncrono, para que só a execução de uma função específica pare e as outras continuem. Perceba o linguajar dele, já está sabendo de alguma coisa aí. O delay, ele literalmente para a execução do código. Como o nosso código é sequencial, se você tem uma instrução que pare, a CPU vai ficar ociosa, não vai executar nada até o tempo passar. Literalmente, dentro do processador, tem uma instrução de máquina que é NOP, que literalmente não passa nada. Né? E aí, beleza. Como é que você faria um delay assíncrono? Existem 2 maneiras. Uma é uma gambiarra, entre aspas, né? Que você teria que adicionar uma complexidade a mais, que seria, você vai ter um componente dentro do Arduino, que é um timer, né? Dentro dele, você pode verificar esse timer em tempo e ver, e fazer um if. Passou o tempo que eu queria, então eu vou executar o que eu estava fazendo enquanto eu faço outras coisas. Só que isso ainda continua como um código sequencial, né? Aí vai surgir uma coisa que já é um conteúdo mais avançado, é que você consegue transformar um Arduino que vai executar sequencialmente para que ele execute instruções em paralelo, né? Você vai aprender isso quando você entrar na faculdade de engenharia de computação, vai ter uma matéria, 2 matérias, especialmente. 3, tem sistemas operacionais, tem software em tempo real, e a disciplina que eu amo muito, que é sistemas embarcados, que você vai aprender como você consegue fazer um dispositivo, fazer várias coisas ao mesmo tempo em paralelo. Esse é o gancho para você entrar na faculdade, tá bom? Gente, para quem ficou um pouco confuso, não é tão difícil, porque isso é complexo. O delay para tudo, e se você, por exemplo, tiver um botão, né? O botão, você aperta o botão e espera um segundo. Se você apertar o botão várias vezes, ele vai perder vários momentos. Ele não vai perceber o toque. Porque assim,
clica no botão, espera um segundo. Nesse 1 segundo que ele está esperando, ele não ouve mais nada. Ó. Você pode apertar no botão, ele não sabe o que está acontecendo, ele tá, peraí, me espera, eu estou esperando. Então, assim, o delay ele é problemático e o Pablo acabou de deixar bem claro para a gente que são 3 cadeiras na faculdade que a gente pode trabalhar sobre isso, só para entender como é que isso funciona. Mas, assim, você não precisa fazer as 3 cadeiras não, para entender, dá para pegar um pouquinho antes, a gente vai tentar né, passar isso para vocês, mas acho que já estamos entrando no nosso intervalo, então eu estou tomando tempo de vocês. Exemplo concluído, então? Exemplo concluidíssimo. Depois a gente Isso. trata desses resuminhos que a gente poderia fazer no código. Muito obrigado, Evelyn, pela sua participação na atividade. Antes da gente começar o intervalo, 2 pontos. Primeiro, alguém tem indicação de música por 5 minutos, se tiver, é só mandar no chat. Segundo, eu vou começar a colocar, ter uma observação sobre os pontos primeiro. Eu comecei a contabilizar quem também está fazendo perguntas, certo? Perguntas estimulam muito que a gente consiga ver o feedback de vocês e a gente dá uma aula mais voltada para o que vocês estão precisando. Então, a gente começou a implementar 4 pontos por perguntas. Cada pergunta que eu estava vendo aqui, eu já estava anotando 4 pontos a mais para quem tivesse perguntado. E, quando eu for mostrar o ranking, a gente tem 2 aulas por semana, certo? Então, eu vou estar mostrando hoje o ranking de hoje, e amanhã eu vou mostrar o ranking de amanhã e depois o ranking geral da semana, certo? Para que aí a gente possa fazer uma disputa meio que diária, para as equipes irem vendo quem está saindo bem pela aula, e depois o ranking geral contando pontos de todas as aulas, certo? Então, vou compartilhar aqui rapidinho da de hoje. Ok, já tem notificação de música. Temos 2. Vai ser 10 minutos de intervalo agora. Vou colocar aqui para apresentar. Paulo sabe muito. A da Evelyn não abre, deixa eu ver qual é. Transmitir rapidinho aqui a tela para vocês. O ranking de hoje, até este momento, está da seguinte forma. Conseguem ver? Cadê a equipe 4? Ei. Ó, aqui, ó, cadê a equipe 4? Cadê? Fica aí o questionamento, cadê a equipe 4? Até o momento, temos no primeiro lugar a equipe 3, com 38 pontos. Temos em segundo lugar a equipe 6, com 31 pontos. Temos em terceiro lugar a equipe 5, com 9 pontos. Minha maravilhosa e magnífica equipe 5, né? Por favor, vai mandar isso direito. Por favor, Evelyn, algum comentário? Quando começou, tava 37 pontos, porque me roubaram pontos. Porque é só a de hoje, não é a geral. Essa é de hoje. E Ah. 31 pontos é de hoje, entendeu? De agora, aí, momento Por favor, abaixa as pedras. Tudo bem, por favor. tudo bem. A equipe 2 está com 8 pontos e a equipe 1 e a equipe 4. Vamos para a luta. Vocês conseguem humilhar os seus adversários ainda hoje, tá bom? Tem tempo. É só levantar a mão rápido para fazer participação nos exemplos, fazer pergunta e responder, e dá bom, beleza? Vou colocar agora nossa musiquinha, vou por ordem, tá? Então, hoje temos I Wanna Be Yours, acho que Monkeys, depois um Link Misterioso. Deixa eu minimizar aqui um pouquinho. E botar para compartilhar a tela individual. Peraí. Pessoal da equipe 4, alguém aparece para me dizer o que é o mascote de vocês? Tem alguém da equipe 4 aqui para justificar? Bora aí descobrir. Ó, temos ali, antes da gente ir para o intervalo, uma pergunta ali, se a gente tem algo para sugerir para fazer com o Arduino nesse tempo. Vou tomar a liberdade de recomendar que você faça o quê? Você aprendeu a ligar um LED. Beleza? Sabemos ligar um LED. Agora você tem um poder para ligar um LED RGB. E coisas mudam quando a gente começa a fazer um LED RGB. Eu pensei, o Miguel falou. É conexão, cara. Então, eu recomendaria muito que você fizesse isso, de fazer com uma LED RGB, lembrando que cada perna vai um resistor, sendo os 3. Pois é, o Paulo Vinícius já tinha mandado aqui um com potenciômetro. Eu ia recomendar o potenciômetro, mas o potenciômetro é um pouco mais difícil de fazer, certo? O Paulo Vinícius já fez um com potenciômetro. E aí, se você começar a aprender com uns 3 LEDs, se você fizer 3 LEDs com potenciômetro, aí você tem liberdade de todas as cores do mundo. Mas vamos chegar lá. Por enquanto, vamos dar um descansinho. Daqui a 5 minutinhos estamos de volta, beleza?
Se quiser ficar no intervalo, fique à vontade. O negócio não travasse. If you like your coffee hot, let me be a coffee pot. You call the shots, babe. I just wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Gente, eu acho que a gente vai fazer uma vaquinha para comprar um computador novo, que aguente rodar uma música. E caiu a internet da Sobralnet. Tá? A gente vai todo mundo fazer uma vaquinha. Ainda é a resposta do mascote. Muito obrigado, Cláudio. Eu sempre achei ele incrível. Eu acho todos incríveis, mas aquele me chama muita atenção. Agora sei o que ele é. Eu acho que o ponto de novo. I wanna be your vacuum cleaner, breathing in your dust. I wanna be a Ford Cortina, I will never rust. If you like your coffee hot, let me be Humilhação, cara. Eu tô dando o meu melhor, cara. Sobrar o Net é legal. Bichinho. Nunca me deixaram na mão. babe. Só uma vez. Just wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Miguel, agora a planilha tá certa, né? Agora está. É que tu tava somando o ponto total da anterior com É. outra coisa. Porque as equipes não têm o tamanho igual. É. Vou para a segunda lista aqui da música. A segunda música era a cara, seu som. Vamos ver se eu consigo acoplar todas as músicas aqui, vai ficar quase um remix. É 1 minuto de cada. Já fazem anos que eu não vejo tu vagando nessas terras belas demais. Já fazem meses. Cara, eu acho que é um senso comum que de Hora de Aventura o melhor arco é o da Marcelinho do Regelado, cara. É incrível, até música boa é sorrir. Eu não sei se você vai ouvir essa mensagem que eu gravei. Temo que meus pensamentos não sejam mais meus. Peço só E tu foi genial falando isso, é verdade. Você pra ouvir música, né? que cuide de mim até eu conseguir sair desse labirinto e voltar seu sol. Não, os arcos da Marceline são todos ótimos. E vai sair outra série spin-off dela com a Princesa Juba, né? Quando cai a neve, me leve, me leve. 7h25, bora de volta? Guarda as músicas para as próximas, tá, galera? Eu vou sempre tocando a ordem que mandar. A gente poder isso. Então. Pode dar. Pessoal, eu juro que eu comprei um microfone que teoricamente só dá pra ouvir o que tá aqui perto de mim. Não sei se eu tô conseguindo fugir do Matuê, que tá tocando aqui em cima da minha casa. Pior que tá fugindo. Tô ouvindo isso. Ó, tá funcionando. Pois É é, a pena, se falou. eu estou programando aqui, estou dando a aula junto com vocês aqui ao som de Matuê bem alto, né, nos meus ouvidos. Então, se eu der
Não, devaneio. Não. É só alguma coisa porque eu tô um pouco transtornado aqui com ele no pé do meu ouvido. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai agora. Deixa eu voltar. Tava aqui pegando alguns spoilers do material para ver o que a gente pode trabalhar agora. Então, show de bola. Tá aqui. Estamos aqui, pessoal. E beleza. Já fizemos essa parte, né, pessoal? A parte do blink é essa parte de piscar. Blink, né, é piscar. Então fizemos esse LED piscar. E agora a gente vai para uma série de explicações. São vários slides que eles vão abordar a mesma funcionalidade, que é essa de conseguir escrever, né, emitir esse positivo, né? Então, assim, ligar coisas. Pronto, vamos resumir em ligar coisas, tá? Vai ser uma série de slides ligando coisas e ligando coisas diferentes. Então, daqui a pouco vocês vão também estar ligando coisas e a gente vai fazer esses testes, mas vamos aprender. Já aprendemos a ligar um LED. Esse aqui é o código, tá? Para quem achou que eu sabia o que eu estava falando para a Evelyn, não sabia, eu estava lendo tudo, tá? Então, era tudo mentira minha. E aqui vem um caso interessante, que é o que? A gente aprendeu a ligar o LED normal. Mas, né, lembrando daquele exemplo que eu fiz com a bateria, a gente já sabe trabalhar com LED RGB. Porque o LED RGB, ele é o LED normal, né? Lá dentro tem 3 LEDs normais. Então, é por isso que tem 3 perninhas ali saindo dele. Então, a gente tem aqui o pino terra, né, o GND, o ground, o negativo, que é o pino que vai aqui. Dá para ver a bolinha azul do Canva, quando eu faço assim? Dá sim. Show. Então tem aqui esse pino 2, né? Pino 1, pino 2. Pino 2, ele está vindo aqui para o negativo, e todos os outros 3 pinos, um é o vermelho, está vindo aqui para o 4. Um é o azul, está vindo aqui para o 5, e um é o verde, está vindo aqui para o 6. Agora a gente consegue fazer a mesma coisa que a gente fez, né? Antes a gente ligava um único LED, que era o LED laranja aqui, por exemplo, né? E agora a gente consegue ligar vermelho, verde, azul, vermelho e verde, vermelho e azul, certo? Esse aqui seria o código, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês as opções. E aí a gente escolhe alguma para fazer, que eu acho que a gente consegue ganhar um tempinho fazendo dessa forma, né? Se o pessoal concordar. Olá. Se você não se importar, você pode repetir que eu não entendi muito bem. A parte de como é que funciona o RGB? Pronto. A gente fez até agora esse LED aqui, né? Que é o LED normal, que ele tem o quê? Tem um negativo. Então vem aqui do GND da placa, que é GND ground. A abreviação de ground, que é terra. Então, o terra, o GND, o negativo, vem e liga na perna negativa do LED. O positivo, ele tem que ser controlado pela gente. Então a gente coloca ele num pino que a gente consegue controlar. E a gente consegue controlar todos os pinos daqui. Por enquanto vamos dizer todos. Depois vocês vão ver que tem detalhes, mas digamos que todos. Todos os pinos digitais eu consigo controlar. Então eu quero controlar por meio de qual? Por meio do 3. Então agora o 3 é um pino que eu vou programar. Horas eu quero que ele mande energia, horas eu não quero que ele mande energia. Então eu quero que ele venha aqui e vá para o positivo do LED. Porque o negativo ele já tem. O positivo agora, hora tem energia, hora não tem. Isso foi o que a gente fez o LED piscar. Tranquilo até aí? Sim. Show. Agora a gente faz a mesma coisa com esse cara aqui, ó. Porque ele, se a gente apagar, vamos apagar essa parte aqui, ó. Não olhe para esse vermelho, verde e azul, sou daltônico. Não olhe para o verde e para o azul, não olhe para essas duas pernas. Olhem só para essa aqui, ó, para essa e para essa. Concordam comigo que ele tem um negativo, que nem o outro tinha, e ele tem um fio que está no positivo, que vai lá para o Arduino. Mesma coisa. Então eu consigo fazer a mesma coisa. Eu consigo também comandar esse 4 aqui para ele hora mandar energia, hora não mandar energia. Então eu consigo ligar e desligar o LED vermelho. Se a gente ignorar que ele tem mais 2 pernas aqui e mais 2 fios. Ele é só essas duas. Ele é um LED vermelho. Então eu ligo e desligo. Só que lá dentro ele também tem mais 2 LEDs. Ele só é pequenininho. Então ele tem o vermelho e ele também tem o azul. Então ele, mais uma vez, eu poderia ignorar o vermelho e fingir que é só o azul ou fingir que é só o verde. Só que botaram tudo junto e eu consigo ligar os dois e visualmente a gente só vê uma cor misturada. A gente não vê, se a gente olhar bem pertinho, a gente vê o vermelho e o azul. Mas se a gente olha de longe, a cor mistura e a gente vê, eu não sei o que, eu acho que é roxo. Eu acho que é rosa, né? Rosa. Nunca sei. Então, assim, a gente vai mexer com o LED RGB
Vai. Já já agora a gente faz um exemplo e a gente consegue controlar. Digital write, para escrever, manda energia, ela vem aqui, liga o vermelho. Digital write no 5 também, manda energia do 5, liga os dois. Tá ligado esse, tá ligado esse. Pronto, o LED acende, eu acho que rosa. E se eu ligar o verde, esse eu sei. Se eu ligar todos, ele fica branco. Então, tudo bem, né, nessa parte? Dá pra... Então, essas outras partes que ligam, tipo, o vermelho, o azul e o verde, eles são anodos? Todos anodos, exatamente. Ah, show, beleza. Tem 3 anodos e um cátodo, que é o negativo, que é o que cai. Então, 3 anodos e um cátodo, perfeito. Certo, obrigada. De nada. Espero que todos, né? Vê que você parou para reforçar, porque eu acho que ajudou também mais gente a entender. E esse aqui é o código, né? Então, como eu falei, a gente vai apresentar aqui algumas opções e a gente depois escolhe um para fazer. O que é isso aqui? Define. Isso aqui era o que eu, infelizmente, demorei, falei demais, fui bocão e perdi o tempo antes do intervalo para explicar. Esse define aqui, gente, é justamente aquilo que eu falei. Eu não quero ficar repetindo o número 3 toda vez, aqui em Pin Mode, depois aqui em Digital Write, depois aqui em Digital Write, para baixo, desligar. Eu não quero ficar repetindo isso. Então, eu só digo que o 3 é LED, se chama LED. Eu estou definindo que LED é 3. E agora eu só uso LED. Aonde eu quero que seja 3, ele literalmente vai substituir. Aonde eu quero que seja 3, eu vou usar LED. Então percebam aqui, ó, o Pin Mode, que é o que define o modo do pino, só uma vez isso é feito e é no setup, porque o setup é quem faz uma vez. No Pin Mode é LED, não é 3. Ah, mas eu queria que fosse 3. Por baixo dos panos ele faz isso, ele troca. Aqui em Digital Write é LED, aqui em Digital Write, desligando, é LED também. Então assim, qual é a vantagem disso? Lembra que antes eu falei que se eu quiser mudar o pino para o pino 6, para o pino 7, eu tinha que mudar em vários lugares do código. Agora não, eu só mudo aqui, ó. Só mudo aqui em 7, e o código já sabe, aonde é LED agora é 7. Entendeu? Já troca em tudo. Então isso é o define, é você definir, né, que aquele cara tem um apelido. Né, é um apelido dele, digamos assim. Mesma coisa para os outros. Ó. O R é o 4, o B é o 5 e o G é o 6. De onde que eu estou tirando esses números? Daqui, ó. O R, red, vermelho, 4, blue, azul, 5, G, verde, é o 6. R, B, B5. B5 tá certo, é que eu leio RGB, mas é RBG, tá aqui, eu fiquei meio confuso. Vermelho, 4, azul, 5, verde, 6, pronto. E agora eu fiz a mesma coisa, ó. Saída, saída, saída. Todo mundo aqui é saída, todo mundo é LED, saída, saída. LED é saída, R, B, G, todo mundo é saída. Então, beleza. Tá meio confuso esse LED 3 aqui, mas é porque tem o carinha aqui, ó, o laranjinha. Mas só precisa dos 3, né, que é RGB. Não tem esse LED aqui não. LED é só porque tem outro cara no meio. Então, aqui o outro lado do código, né, calma aí. Esse aqui é o setup, esse aqui é o loop. O que o loop faz? Acende. Vamos ler isso aqui como acende agora. Digital write, acende nesse caso, tá, porque é um LED. Digital write, manda energia, porque tá alto, manda, alto, high, alto, manda energia pro LED. Meu Deus, o que é LED? 3. Manda energia pro 3. Então ele vem aqui, ó. Manda energia, tá? Acende esse cara. Espera. Apaga o 3. Então ele apaga. Ele apaga esse cara. Ele para de mandar energia. Esse cara apaga. Espera. E agora ele não vai voltar de novo. Ele vai fazer isso aqui, ó. Muito doideira aqui, né? Apaga o vermelho. Apaga o vermelho. Acende o azul e o verde. Então é isso que ele está fazendo. Ele está acendendo um azul e verde. Azul e verde, eu acho que dá amarelo. Não sei. Talvez seja roxo também. Eu não sei. Apaga o vermelho. Por que apaga o vermelho? Porque é o red, ó. R, 3, R, quer dizer, 4. Desculpa. 4, R, 4. Apaga, baixo, low. B e G. Aqui, ó. B e G, acende, alto. Então, ele é um código. Esse código é um código que faria o quê? Pisca, acende esse cara, acende alguma cor misturada verde e azul. Gente, alguém me fala o que é, por favor, para parar de falar dessa forma. O que é a mistura de verde e azul? Vamos lá, verde, eu acho que é magenta, mas vamos lá. Verde, mais azul. Tipo amarelo. Amarelo. Amarelo? Passei por Tá vendo? Tá vendo? Eu sempre confundo. Amarelo. Então, o que o código faz? Engraçado, porque o LED aqui é amarelo, né? Então ele pisca amarelo e pisca amarelo. Ele pisca 2 LEDs amarelos. Esse é o código, gente. Esse é o nosso código de hoje. A gente pisca 2 vezes. Pisca 2 vezes LED amarelo. É diferente. E agora a gente está avançando. Como eu falei, a gente já sabe fazer um LED piscar, certo? Daqui a pouco a gente volta e vai fazendo essas práticas. O que é esse aqui? É LED mais botão.
Gente, digital right escreve é saída. O que vocês acham? Que um botão, que eu concordo, assim, eu concordo, eu falando de mim mesmo, eu falando que eu concordo. Botão não é saída. Porque botão você aperta. Então ele está entrando uma informação lá dentro, concordam? Sim. Desses caras aqui, faz sentido eu usar quem agora? Digital write, analog write, serial begin, pin mode, aí eu boto pin mode como entrada, será? Quem que eu uso para ler o que o botão está... Olha, já tem uma opção, Breno, digital Read. write. Como que eu faço para ler o que está vindo do botão? Digital read. Agora eu vou botar... Pablo, você viu que foi Evelyn contra Breno agora. Breno falou digital write, Evelyn falou digital read. É dela de distância, viu? Eu quero ver agora quem está votando mais. Quem está com o Breno e quem está com a Evelyn? É digital write ou é digital read? Para fazer o botão ouvir. Eu não acredito que eu vou ter que falar isso. Mas a Evelyn está certa. Porra! Dessa vez, Tá bom, a vida do Paulo. dessa vez Team Evelyn tchau, ganhou pessoal. essa. Foi muito bom vocês fazerem. Team Evelyn ganhou essa, gente. Digital read, para você ler. Read é ler. Então você está lendo uma entrada. Coincidentemente, é uma entrada. Então lá na parte que a gente vai usar o botão, não tem um modo? Né? O modo do LED não é output, que é a saída. Olha o modo do botão, como é que é. Aqui, ó. Botão, input, entrada. Então você tem agora uma entrada, e você agora aprendeu outra forma de usar o pin mode. Pin mode é entrada ou saída, você sabe usar a saída, agora você sabe usar também a entrada. Então, LED, saída, botão, entrada, certo? Esse aqui é o código, que faz o quê? Vamos ler. Tem um botão e tem um LED. Vamos ver primeiro o circuitinho aqui, o que que tem, né? Tem um LED, esse LED aqui tá no terra, show, tá no terra, e a parte positiva dele tá com, né, show, tá com resistor, e a parte positiva tá lá no botão que eu consigo controlar, consigo programar, consigo fazer, ligar ou desligar, beleza. E aqui eu tenho um outro pino 3 que tá conectado no meu botão. E aí eu sei que meus botões aqui, né, esses meus pinos, eles podem ser tanto entrada ou saída, quem diz sou eu. Que se ele é entrada ou saída. Então eu quero que o 2 seja saída, porque eu quero mandar energia para esse cara, e eu quero que esse 3, ele entenda. A Evelyn, oi Evelyn, alô, dúvidas? Sobre isso daí, sempre o botão tem que estar conectado tanto a esses numerozinhos quanto à fonte. Ele não poderia estar conectado só tipo aos numerozinhos, não? Ou A gente ou tem daria estar tipo um white? a gente tem como, eu sei que o Papo tá se mordendo para explicar isso. Ei, eu tô sentindo ele se mordendo pra falar. Ele ficou muito empolgado me explicando, tá? Nós 4 sabemos a resposta, mas acho que tem um cara aqui que tá se mordendo mais para falar. Calma aí, pessoal. Também respondendo a alunos aqui no meu WhatsApp. Eu não ouvi nada que vocês estão falando, tá bom? Olha aí. Então, Perdeu a chance. 100% fake news, tem ninguém se mordendo para fazer nada, gente. Mas sim, certo. Dá para você não usar o resistor aqui, né? E você conectar só ele lá no 3 e, né, e só na fonte? Dá. Só que você precisa de um resistor. Então, assim, se você não usar o resistor aqui, Não é pra isso, não. É porque, tipo, aí tá conectando tanto no positivo embaixo, que é o fio Uhum. vermelho, quanto no fio roxo. sim. Aí Sabe por- eu queria saber se, tipo, precisa ter essas duas, tipo, tá ligando Precisa. ali, ou Precisa. pode ser só ter os números. Eu lhe explico agora. Essa aqui todo mundo vai entender, gente. Todo mundo vai entender. Olha que interessante. O botão, ele é uma porta. Ele abre e fecha pra galera passar. Então, vamos lá. A gente tem que mandar energia ou não mandar energia. Vamos lá. Vamos olhar aqui primeiro pro 5 volts. Tá vindo 5 volts. Vem. Aí vem pra cá. Aí tá nessa trilha aqui, ó. 5 volts tá bem aqui e veio pra cá. 5 volts para no botão. Aí o botão, gente, ele é conectado, certo? Tem uma porta, bem aqui, ó. Tem uma porta e ela barra daqui pra cá. Ó. Então, assim, imagine que ela pode vir pra cá, ela pode vir, né, cruzar de um lado pro outro, né? Se esse cara deixar. Então, assim, 5 volts tá vindo. Tá parado aqui. Esse cara fala assim, ó, se eu apertar o botão, você passa. Então, eu aperto o botão. No que eu aperto o botão, ele passa. Ele vem pra onde?
pra cá? Não. Por que ele não vem pra cá? Porque tá difícil dele ir pra lá, gente. Tem um resistor. Então, assim, ele vem pra cá, ele tem um caminho pra esquerda e um caminho pra direita. Mas aqui tá muito difícil porque tem um resistor. Então, assim, ele fala assim, olha, peraí, ele é preguiçoso. Eu falo assim, olha, eu vou pro lado mais fácil ou pro lado mais difícil? Eu vou pro lado mais difícil, não. Vou pro lado mais fácil. Então, eu venho, saio, 5 volts, 5 volts, 5 volts, vem. Apertaram um botão, ele tá passando. Passei pra cá, não, tá pra cá, tá difícil. Eu subo. Então, no que ele vem, ele entra aqui. Entrou positivo, entrou 5 volts. Aqui é a leitura. Então, o nosso botão pino 3, ele lê 5 volts. Por quê? Porque é como se eu tivesse pegado esses 5 e falado assim, ó, venha e entre aqui. Mas se eu soltar, quem é que iria para lá? Precisa ir alguém. E é por isso que quando eu solto, esse cara que é o GND, ele faz o outro papel. Então ele vem agora, tá conectado aqui, GND tá vindo, ó, 0. Vamos lá, vou ser bem literal. 0 volts, 0 volts, 0 volts, 0 volts, 0 volts, vem pra cá. 0 volts, 0 volts, 0 volts, vem por aqui. Isso aqui, gente, é bem abstrato. Não é assim que acontece na prática, mas acho que é um bom exemplo para entender. Esse 0 volts é quem vai fazer com que esse cara aqui não fique mais confuso, digamos assim. Na hora que eu solto o botão, se eu não tivesse resistor aqui, ele pode ficar meio assim, caramba, era 5, agora é o quê? Ainda é 5, né? Ou não é mais 5? Você bota ali o resistor e ele fala assim, é 0. É 0. Então você precisa ter os dois para ele saber quem é que ele vai mandar, digamos assim, para esse botão, para esse pino, certo? Então, precisa dos dois, precisa do 5, precisa do 0, né? Precisa do 5 volts, precisa do resistor aqui, 0 volts. Curiosidade, a gente falou lá no comecinho de resistor de pull up e pull down. Isso aqui também tem macete para entender. Pull down, pull é puxar. Então, down é baixo. Puxar para baixo. Esse resistor está conectado aonde? No terra ou no positivo? No terra. Então, ele está puxando para o terra, para baixo. Então, ele é um resistor de pull down. Ele puxa para baixo. Ele puxa por quê? Porque quando eu solto o botão, eu tenho que ter certeza, vai ser 0 volts. Então, soltei o botão. Quando eu aperto o botão, todo mundo entende, né? O botão vem aqui, ó, 5 volts, vem. Eu aperto o botão, passa a energia para cá, ela entra lá dentro de 5 volts. Na hora que eu solto o botão, esse cara não consegue ir mais. Só que se tiver um resquíciozinho de energia por aqui, pode ter um resquício por aqui, porque foi, né? Eu cortei no meio do caminho, tava passando, cortei, parou de passar. Se ficar um resquíciozinho, esse cara fala assim, ó, desce, venha, é 0, não é pra ter ninguém. Então, preciso dos dois sim. Para isso, espero que tenha ficado claro para vocês o que é um resistor de pull down. Depois a gente explica um pouquinho do up. Deu pra pegar, Evelyn? Deu sim, eu tava confundindo porque eu pensava que iria conectar com LED. Aí teria que ter tipo uma saída do botão pro LED. Eu tava confusa, mas aí deu pra entender. Não, a gente usa para ler, pra gente decidir o que a gente faz com LED. Então, se a gente quiser... Mas, daria também, né? Daria. Daria. Se tu ligasse a perna positiva dele, onde está, no caso, o fio roxo, sabe? Tivesse conexão, aí a energia passaria direto pro LED e acenderia o LED, sem ter essa interpretação do Arduino antes, sabe? Perfeito. Exatamente. Inclusive, foi que realmente, passei batido, mas é verdade. Você podia pegar diretamente o botão e ligar pro LED. Não tem Arduino assim, ó, não precisa de você. O Arduino seria só para dar energia aí, entendeu? Mas como é que você faria, vou dar spoiler aqui, tá? Como é que você faria pro LED desligar quando você apertar o botão? Agora eu não quero que eu aperte o botão e a energia ligue ele. Eu quero que eu aperte o botão e a energia desligue ele. Entendeu? É só por isso que a gente usa o Arduino para ficar no meio do caminho ali. Exatamente. Também você tem a questão de você poder botar timer para ele ligar e desligar com certa frequência ou com certas ações. Se for só o botão e o LED, ele ficaria muito preso, né? E eu quero saber como você faria para você apertar 3 vezes esse botão e ele começar a piscar de um jeito, apertar 2 vezes ele piscar de outro, apertar uma vez e ele parar de piscar. Diga imediatamente. Faça isso aí, Isso é senhor pra Arduino. mim ou é geral? Calma. Tá aberto. Ele só vai fazer essa 700 pontos que eu fizer, tá? Acabei de Já tá aprovado na no regra aqui. Eu faço um pix de R$1 para essa pessoa, R$1, tá? Quem fizer. Mas isso é usando Arduino? Ou... Calma. Ó, gente, vocês estão vendo que assim, eu venho aqui, eu tento fazer, ó, Esses aí são fácil. baderneiros, viu?
Quando aparece o Pablo Miguel aqui falando, e o Pedro agora ganhou. É a primeira vez que tá eu e o Pedro aqui. Ele não fez isso comigo. Mas quando aparece aqui sugestão, é pra endoidar vocês. A gente propõe desafios adversos, é diferente, entendeu? É tipo, apertar várias vezes, eles têm coisas diferentes, respostas diferentes? Isso. É porque eu tô fazendo a mistura digital, galera. Tá apelando. Tá apelando. porque- Vai perder ponto por causa disso, tá? Não, mas eu tô sendo sincera, é porque é um efeito bounce, né? Porque, tipo, dá pra simular fazendo isso, né? Porque se a gente apertar várias vezes, é tipo quando o negócio tá muito velho, eu não sei, eu esqueci o nome do negócio, interruptor. O interruptor tá muito velho, a gente vai ligar, a lâmpada fica piscando. Também tem a ver, mas tipo, se trocar o interruptor também dá certo. Mas enfim, por causa. Ó, a Evelyn falou um termo interessante aqui, pessoal. Eu vou tomar aqui a palavra do Pablo, antes que ele passe o desafio. O que é bounce? Ela falou efeito bounce, né? Gente, efeito bounce é uma coisa que eu também tô vendo agora na faculdade. Mas basicamente é assim, às vezes o botão tá ruim, e você aperta e ele dá uma enlouquecida. Você não sabe se ele mandou 1 ou mandou 0, ou mandou um monte de vezes 1, depois mandou 0. Então, assim, Evelyn, você foi na trave também para a resolução. Pode falar. É porque eu não terminei. Enfim, desculpa. Pode falar. É porque. E aí a gente vai ter esse efeito, né? Que ele fica balançando, e o que as pessoas usam é o chamado pull-up ou pull-down. Principalmente, tipo, pra deixar ele fixo ou, tipo, no 1 ou no 0, né? Aí, com isso, também tem a chance de... Não. Isso se faz usando o capacitor, né? Por causa que, em vez de ele ir ficar descendo, subindo direto, ele vai fazer uma curva suave por causa do capacitor que vai descarregando mais devagar. Subiram demais o nível desse curso. Mas daqui a pouco a gente tá falando de filtro, passa baixo. Pode buscar o diploma. Todo mundo tá aqui ouvindo, né? Pode buscar o diploma, tá? Porque isso aqui realmente conteúdo do ensino superior. Evelyn, você tá explicando a parte de filtrar esse, né, o bounce para ele, né, ser 1 ou ser 0 e passar ou não passar. Porque o Pablo perguntou alguma coisa. O que eu faria se, tipo, o botão ficasse oscilando direto? Aí dá para usar o pull down ou o pull up, por causa do capacitor. Pronto, agora, vamos lá. A gente já sabe então sabe filtrar o botão, né, para não ter esses problemas, porque perfeito. Eu vou dar um spoiler e vou relacionar exatamente com o que você falou. A gente precisa contar. Era com o contador, né, Pablo, que você queria fazer? Sim, eu vou até repetir, tá? Pronto. Para deixar tudo claro aqui. Vamos lá. O objetivo aqui desse atividade didática seria o seguinte, né? A gente tem um LED ali, um botão. Dependendo do jeito que eu aperto o botão, vai ter um comportamento diferente do LED. Então, por exemplo, se eu aperto uma vez nele, ele vai ficar piscando ali suavemente. Se eu aperto 2 vezes nele, ele vai já ter outra frequência de piscada, né? Se eu aperto 3 vezes, ele pisca loucamente. Olha só, gente, a gente precisa, vou dar um spoiler e vou dizer por que a implementação da Evelyn seria a mais segura de fazer. A gente precisa contar quantas vezes a gente apertou o botão, certo? Então, assim, o Pablo falou, se apertar 2 vezes, faz uma coisa. Se apertar 3 vezes, faz outra. A gente, hoje, aqui no Tinkercad, a gente não tem muito problema, porque os botões funcionam direitinho, é um sistema, né? Foi feito aqui com programação, tudo bonitinho. Aperta 2 vezes, ele soma. 1, 2. Opa, vamos fazer aqui o modo 2. Aperta 3 vezes, ele vai fazer o modo 3. Só que, olha só, Evelyn, você falou justamente de bounce. Bounce, gente, é balanço. Balanço. Então imagine que eu quero apertar o botão 2 vezes, e na hora que eu aperto, o meu botão balança. Ele balança, ele faz assim, ó, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Concorda que esse balanço parece que eu apertei 3 vezes? Porque ele balançou. Então, ao invés de ir para a função 1, ele foi para a função 3. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que eu tô aprendendo agora, a Evelyn também. Vocês também agora estão aprendendo porque vocês pegaram spoiler do ensino superior. Tá? Isso é efeito bounce. É você balançar esse botão e... É demais, né? É você fazer a gente aprende a filtrar, né? A corrigir para o botão hora C1 e quando você solta C0. Eu não quero que eu aperte ele seja
1, 0, 1, 0, 1, 0. Não, eu quero que ele seja 1, eu solto, eu quero que ele seja 0. Então a gente aprende a corrigir isso no sistema físico, quando a gente monta lá no componente. Por isso que quando vocês pegarem aqui, gente, façam um projeto no Tinkercad, levem para a mesa de vocês e façam. E talvez, não tô jogando praga, né? Talvez dê tudo errado. Por conta dessas coisas que ninguém explica. Vai dar errado. Certo? Possivelmente Ninguém vai. Dar errado. E quem que vai imaginar que eu faço um Tinkercad, aperto o botão liga no modo 1, quando eu aperto aqui na vida real, ele liga e vai pro modo 3, porque, sabe-se lá, o botão balançou 3 vezes. Gente, isso é tão rápido que ninguém percebe, mas existe e se chama efeito bounce. Tá, muito obrigado, Evelyn, por trazer esse tópico. Eu achei que a gente não ia citar isso agora, mas que bom que deu para trazer, que bom que eu acho que deu para trazer para a nossa realidade, né? Deu para explicar aqui. E vou dar uma acelerada. E áudio morreu. E, Olha ó, como me acelerar. e colocou Aí. o alto, que até ele mutou ele. É quase. Aí. Sério. Microfone, gente. Então, assim, vou dar uma corrida pra gente conseguir passar por coisas interessantes aqui. O objetivo era passar essa aula 5 toda. Então, talvez a gente consiga explicar, apresentar ela toda, e aí eu vou jogar para vocês testarem coisas, tá? Ó, me desculpe, mas aqui eu vou jogar para vocês testarem coisas, e na aula 6 a gente quer ver coisas feitas. Então, eu estarei aqui, tá? Para ver o que vocês fizeram. E vamos lá, primeiro dizer o que dá pra gente mexer, né? O que dá pra gente fazer agora. Tô falando que é pra gente fazer coisas, vamos ver o que dá pra fazer. Aperta botão, passa energia, eu escuto, né, de entre aspas, meu pino 3, ele ouve que entrou energia, e eu posso fazer o que eu quiser com isso. Vamos ver o que eu tô fazendo aqui, né? Vamos lá. LED é um apelido pro pino 2, que é onde está o LED, no pino 2. Button é o apelido pro pino 3, que está aqui o pino 3. Então, olha só. A gente tem aqui o modo do pino LED como saída, o modo do pino botão como entrada, porque quem vai entrar. E a gente tem aqui uma variável, a gente já viu programação, então a gente tem aqui um inteiro, o inteiro são números, né? Não é 1,1, 1,2, isso não é inteiro. O inteiro é 1, 2, 3, 4, 5, são inteiros. Então, a gente está agora definindo que uma entrada, outra saída. E vai ficar repetindo para sempre, porque isso que o void nosso void loop faz, que o estado do botão, que pode ser um número inteiro, vai ser digital read, a leitura do botão. Então, quando eu aperto, o que vai ser? Tem que ser um número. Vai ser 0, vai ser 1, ou vai ser 1000. Vai ser 1, tá? Vou dar o spoiler porque o tempo está apertado. Vai ser 1, quando eu aperto é 1, quando eu solto é 0. Então, se estado do botão, ou seja, se 1, como eu falei, 1, verdadeiro, alto, positivo, é tudo a mesma coisa. Então, se positivo, se alto, se 1, se verdadeiro, se botão apertado, digital write, escreve LED alto também, né? Então, apertou, botão liga. Soltei, ou seja, soltei, acontece o quê? Isso aqui é o tempo todo, o loop está para sempre repetindo aqui. Então, na hora que eu solto, é para sempre. Ele está percebendo que o estado agora é a leitura do botão. Eu soltei, o botão agora é o quê? 0, está solto. Então, if, estado do botão, se positivo, mas não é positivo, porque eu soltei. Então, não, se não é positivo, apaga. Então, ele apaga o LED. Então, aperta o botão, liga, solta o botão, apaga. Vamos, gente, vai dar tempo. Multímetro. Não sei se eu falo de multímetro agora. Eu tô achando que... Eu acho que eu não vou falar, gente. Acho que deixa para próxima. Eu acho que a gente fala depois, porque é legal analisar as coisas que a gente fez com o multímetro, mas depois a gente fala sobre ele. Buzzer eu lembro de eu falando isso na minha primeira aula. Buzzer, gente, é para fazer barulho, então ele apita. Então, agora a gente consegue apitar, controlar também. A gente consegue programar para ele apitar quando a gente quiser. Então, olha a mesma coisa aqui, ó. Vou dar até... vou pegar aqui e vou dar spoiler aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho. Calma aí. Calma. Tá aí, gente. Tá no chat. Quem quiser testar e fazer, pode testar e fazer. É a mesma coisa que tá na minha tela. Aperta o botão. Não faça agora, faça depois que acabar. Aperta o botão, eu mando energia e o botão apita, né? Mesma coisa que o LED fazia? Mesma coisa que o LED fazia. Só que agora esse cara vai bipar, né? Vai chiar, na verdade. E esse aqui seria o código, a mesma coisa. Ó. Buzzer é o 2. Perceba que é a mesma coisa do código anterior, né? Só que agora, antes era um LED, agora eu ranquei o LED, botei o buzzer. Né? Então, mesma coisa. Buzzer é o 2, botão é o 3. Buzzer, gente, é barulho, né? Barulho, saída. Então, a entrada é o botão. Botão, entrada, buzzer, saída.
para sempre vai ficar repetindo o quê? Se. Agora deram. Ó, já estão abreviando aqui os códigos aqui. Eu já vou estar me amassando aqui para poder explicar para vocês. Se. Agora está tudo dentro de uma coisa só. Antes a gente fazia assim, ó. Estado do botão recebe, né? Eu lembro do Pedro ensinando isso. Então, 1 igual é recebe, certo? Estado do botão recebe o digital read. Recebe se eu apertei 01. E aqui na frente, agora. Agora não tem mais estado do botão para botar dentro do if. Eu peguei isso aqui, ó, e joguei aqui dentro. Então tá aqui, ó. Eita, calma, spoiler. Se digital read do botão, se a leitura do botão for 1, né, ou seja, ele vai dizer, digital read é o quê? É 1 ou é 0? Se for 1, escreve digital write, buzzer out, toca. Se apertar o botão, buzzer toca. Delay de 500 milli, meio segundo, ele para de tocar. Depois ele espera e toca. Então assim, o que o código faz? Aperta o botão e ele fica. Era para ficar bi, solta, ele para. Na verdade, bi não, ele fica bi, solta, ele para. Só que vocês vão ver, depois teste, vão ver, veja o som que tá saindo daquele buzzer lá, né? Curiosidade aí, quem quiser explicar o porquê depois, na próxima aula, explica por que ele não faz bi, ele faz assim, ele faz tipo assim, dá um som assim meio estranho, não é uma buzininha, não é bonito. Quero ver quem explica o porquê na próxima aula, ganha aí prêmios, né? Bolo, Miguel vai levar outro bolo para quem conseguir acertar. Tá? Tudo fake news. Desde o primeiro, mentira, me obrigaram a levar esse bolo. Olha só, gente. Aqui a gente tem o exemplo. É o link que eu mandei no chat para vocês, tá? E agora sim, vira a parte de para exercitar, que é para botar para vocês fazerem coisas agora. Eu, infelizmente, e o Miguel já demos spoiler de como é que faz o exercício 1, certo? Por conta da Evelyn, da pergunta da Evelyn, né? Então, utilizando o Tinkercad, cria um circuito que o LED esteja sempre aceso e ao pressionar um botão, apague-o. Olha que interessante. A gente agora tá mudando o cenário, né? A gente tinha o botão que você aperta, ele acende, agora você tem um botão que aperta, ele apaga, certo? Usando o Arduino. Outro exemplo aqui seria o quê? Utilizando o Tinkercad, cria um circuito em que o potenciômetro se liga a um LED, porém, eita, rapaz, o pessoal que faz isso aqui, eles gostam de... Gente, é para testar mesmo. Isso aqui é que é legal, realmente. Os exercícios é o momento que a gente senta para se sentir desafiado. Porque vocês ficam assim, já fica explicando fácil, e aí não tem o difícil? Tem o difícil, sim. Tá? E é esse aqui, é o momento de você sentar e pensar um pouquinho como é que faz. Porque tem que ter o desafio, gente. Usando um potenciômetro, ele liga o LED. Mas só pode acender se apertar um botão. Temos aí 2 minutos para receber, né? Absorver essa informação. Acho que é o máximo que dá tempo. Olha mais exercício. Gente, pessoal, os meninos todos recebem esse slide, né? Para eles. Sim. Pronto, então assim. Isso já é para amanhã? E aí, gente? É para amanhã? Olha, é o que vocês conseguirem fazer até amanhã, para ser honesto, né? É legal já ter conseguido fazer, porque, como dá continuidade, né? Então, assim, o que conseguirem fazer daí, eu acho que isso aí não é o que vai estar no Classroom, né? É diferente. Uhum. Então, tá tranquilo. Então, quem tiver com tempo, disponibilidade, vontade, tentem fazer para vocês conseguirem fixar melhor o de hoje. Uhum. Mas, obviamente, não vai ter nenhuma penalidade, né, para amanhã. Mas quem conseguir fazer isso hoje, aí para amanhã já vai estar um pouco mais inteirado, sabe? Então, Isso mais. E assim, E mais, eita. Mas, quem fizer e no começo da aula quiser, Pablo, acho que eu sou eu que vou dar a próxima aula. Pablo, eu quero apresentar aqui a questão que eu fiz da aula passada. Vai ganhar uns pontinhos, ó, bem corretinhos, com chance de virar o ranking, tá? A equipe vai para a primeira, assim, imediatamente. Exatamente. Imunidade. Quem quiser aí, ó, não estou falando nada, só dando sugestão, tá? A Camis perguntou o prazo, né? Tipo assim, o prazo seria até amanhã, mas assim, de novo, não é nada que vai penalizar vocês por não entregarem até amanhã, né? Até porque o prazo é muito curto. Então façam o que conseguir, mas sem pressão, tá? É só para vocês conseguirem se divertir um pouquinho, brincar um pouco. Isso aqui é o famoso exercício, ó. Você faz isso aqui para ver se é com o seu conteúdo, mas ninguém vai lhe cobrar por nada, entendeu? É que nem ponto facultativo. Você pode ir, aí você não vai, mas assim, né? Ativo, né? Quem quiser se torcado para fazer isso. Olha ali, gente, assim, utilizar o Tinkercad. A gente já deu muita dica aqui de como é que faz, inclusive, o trabalho,
Tá? O trabalho é botão e LED. Você já sabe ligar um LED, você já sabe ler um botão. Aí, as variações ali é o quê? Piscar, você já sabe piscar, que tem que fazer esperar. E o buzzer, gente, o buzzer ele vai funcionar exatamente igual o LED. Então, do trabalho, acho que a gente pode pincelar um pouco mais amanhã também, né, sobre o trabalho, até para ver se ainda vão ter dúvidas depois depois da aula. O exercício de cima ali, ele é bem interessante, que é o quê? Aciona 3 LEDs simultaneamente com o pressionar de um botão. Gente, se você sabe ligar um LED, dá um spoiler que você sabe ligar 1000 LEDs, não é problema, é a mesma coisa. Utilizar o Tinkercad e cria um circuito em que o LED é RGB, é controlado por um potenciômetro. Olha aí, agora já está nível aqui, quem pode trabalhar Não, o bom é que assim, sabe usar um botão, sabe usar um LED, colocar um timer, você faz um semáforo. Quebrou perto da minha casa quebrou o semáforo, você vai lá e ajeita. Tá vendo? Se você viu a aula de hoje, você não tem mais o direito de reclamar de semáforo quebrado na rua. Pode. Você sabe consertar? Você já deve saber consertar semáforo da rua, tá? Exatamente. E, gente, chegamos ao fim da aula. Muito obrigado pela atenção. Essa é a primeira aula que eu encerro, porque eu falo demais. Então, feliz de eu ter conseguido terminar. Pessoal, tá proibido de sair agora, quem até chamada. Pode, Tá? vamos lá. E Primeiro, a foto? e a foto. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou primeiro sugerir a foto antes da chamada para aprender vocês, tá bom? Vou tomar essa liberdade. Eita, Ele tá virando Não. cada mita. Ele dá Sabe quando o poder vai assumir, né, aí você começa a virar um tirano? É isso que está acontecendo, entendeu? Eu estou testando, fazendo um teste aqui com vocês. Então, quem puder e quiser pontuar 2 pontos também para a equipe, puder ligar a câmera, sabe? Já temos a Evelyn farmando pontos, tá? Para humilhar vocês ainda mais. Equipe 5, eu lhe peço aqui, ó. Tô de joelhos, vocês não estão vendo, mas eu tô de joelhos aqui, ó. Até diminuir. Tem uma arma apontada para a cabeça dele também, mas aí... né? E já temos algumas pessoas, vou esperar um pouquinho enquanto vocês vão ligando aí. O Pablo só fala mentiras, galera. Só fala mentiras. Mentira! Eu não acredito, não. E vamos lá, vamos ligando aí. Cadê que é? Galera, eu não tô vendo vocês. Quero mesmo. Tô comprando vocês estão entendendo a situação. Descaradamente. Se botar o PDF na frente da câmera já dá certo também, se vocês quiserem ligar. Também funciona. É uma compra descarada mesmo. Beleza, temos mais para mais um pouquinho. Eu ligaria a câmera, porque o cara que está falando convosco é o dono do setor de marketing, tá? Então, Mas não faz post do Instagram direito. Mas continua sendo, né? Me botaram lá, já não pode mais tirar. é ele que vai entrar mais tarde. Pablo, por que você não me lembrou de tirar a foto daquele evento lá? Por quê, Pablo? Por quê? Por quê? Diga. E eu nem sou setor de marketing, ele cobra. Olá, eu acho que já todo mundo quem quer ligar a câmera já ligou. Tudo bem? Alguém quer que eu espere mais? Ok, vou tirar a fotinha. Todo mundo com um sorriso bem feliz. E temos nossa foto de hoje, estará lá no Discord. Oba! Oba! Agora está sendo liberado para você mandar o código a frequência de hoje, Pablo. Enquanto eu mostro o ranking de hoje, ainda sem a pontuação das câmeras, porque foi agora, sou humano, né? Calma aí. Mas lembre que é o... Hã? Tem que falar o número, não se esqueça. Você pode falar o número dessa vez, por favor? Eu falo, pessoal, preparem, todo mundo abriu a chamada já? O número sorteado dessa vez é 5, 6, 5, 7, 3, 2. Repetindo. Que é isso, Paulo? Não dá uma chance, ó. Não, repetindo, ó. 5, Sempre assim. 5, 6, 5, 7, 3, 2. Não sou eu de novo. Não é a minha matrícula de novo. Não é. Dessa vez não. Eu devia ter anotado quem são essas pessoas que eu tô vendo na matrícula, né? Mas... Então, vamos lá. O ranking de hoje, enquanto vocês fazem a frequência, foi com 49 pontos liderando. Temos nossa equipe 3, a equipe verde, liderando com seus 49 pontos. Temos em segundo lugar nossa equipe 6, que, caso não tenham notado, está com o mascote adaptado. Agora está redesenhado com a cor da equipe.
para a equipe dele, com 44 pontos no segundo lugar. Em terceiro lugar, para minha tristeza, galera, vamos melhorar. Equipe 2, cadê meus amores, para conseguir mais pontos? Aí eu levo o bolo. Eu só levo se for a minha que ganha, viu? Só para deixar claro. Ah, O bom. bolo só vai se for a minha equipe que ganha. Né? Eu tenho esse poder. Jogar tomates em vocês. Temos em segundo lugar a equipe 2. Em quarto lugar, a equipe roxo, que é a equipe 5, com 9 pontos. Equipe 1 em quinto lugar, com 3 pontos. E a equipe 4 foi um pouco defalcada hoje e ficou com 0 pontos, mas dá tempo de se redimir. Por favor, Pablo. Cadê o diga. ponto da minha equipe? Responderam Cadê? o objetivo do mascote. Só por curiosidade, quanto é a equipe mesmo? Oi? A minha? É, A equipe É 6. 6. tipo 6, né? Ó, se tu tá do meu ladinho, eu tenho uma coisa pra te falar. Ah. Quanto maior a altura, maior a queda, tá bom? É verdade, ainda bem que não sou eu que tô em primeiro, né? Então pode vir. Ei, olha só Eita. aí, viu? É menos 5 pontos pro Pablo. Qual é essa equipe, Pablo? Deixa eu tirar aqui de vocês. É a equipe 6. Minha equipe. Não. Tá vendo? Eu vou tirar aqui Olha, vocês, então. Tá bom. barraqueira aí, ó. Menos 10 pontos. E aí, o requisito final aqui, com a coroazinha, em primeiro lugar. Ainda não adicionei o pessoal das fotos, tudo bem? Isso vai estar atualizado para a próxima aula de amanhã. Aí eu já mostro primeiro, quando a gente começar, a equipe atualizada, beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguma ressalva antes que a gente finalize oficialmente? Pode tirar aqui da gravação. Quando vocês pensem em alguma coisa. Ixi, tava gravando? Tava gravando. Aqui tá. Vai ter que ser. Aliás, pessoal, uma coisa. As últimas 2 aulas ainda não foram adicionadas no YouTube, tá bom? Vou estar colocando elas de hoje para amanhã, possivelmente. E vou tentar emendar com a aula de hoje, para ir todas juntas, tudo bem? Caso alguém ainda tenha querendo acompanhar elas. Miguel, eu vou fingir que eu não lembrei agora que eu tinha dito que eu ia editar. Tá? Desculpa. Certas pessoas disseram, vou fazer, tá bom. Eu entendi a indireta.